Deixa eu chegar agora sim. Beleza, obrigado aí por avisar. Obrigada. Ok. Beleza, então as funções de transferência, o que são? Eu vou fazer aqui, antes de entrar no vídeo aqui, uma explicação bem, uma introdução. Estão vendo ali a folha branca, assim? Sim. Beleza, o que é uma função de transferência? Uma função de transferência nada mais é do que uma representação do modelo de forma compacta, de tal forma que você possa trabalhar com os blocos. Então vamos lembrar, vamos nos situar aqui através do nosso assunto. O problema do controle é o quê? Que você tem uma planta, de acordo? Essa planta tem entradas que podem ser variáveis manipuladas, ou seja, você tem o domínio sobre elas, você pode variar elas como você desejar, e você pode ter essa planta variáveis que chamam-se de perturbação. Então, nessas variáveis de perturbação, você pode, no máximo, medir elas, né? Então, você tem até um instrumento, se tiver um instrumento, você pode conhecer o seu valor. No caso da variável manipulada, você define, você determina quanto que é o valor dessa planta, o valor dessa entrada. Nessa planta acontece um processo e você vai ter, então, uma saída aqui que a gente chama de variável controlada, que é a saída da planta. Tá certo? Então, qualquer processo que você tiver ali, você está controlando o nível de um tanque. Então, para controlar o nível de um tanque, você pode diminuir ou aumentar a vazão da válvula que está entrando, ou diminuir, aumentar a vazão da válvula que está saindo. De repente, se chover em cima e cair água dentro do tanque, ou se o tanque tiver uma fissura, uma rachadura, então a água vai sair por ali, então aquilo é uma perturbação, é uma vazão que está entrando, ou uma vazão que está saindo, que não está no teu controle, mas se você pode medir ela, então ela pode entrar na tua conta ali. Ok, essa planta, ela em geral, ela tem aqui dentro ela é governada por uma equação diferencial. E tem umas condições, com umas condições iniciais, tá certo? Então, dependendo de como essa equação diferencial é, ela vai ter uma ordem, né? Vamos até dizer de forma bem genérica que todas as equações seriam diferenciais com diferentes ordens, incluindo a ordem zero. Então, uma equação diferencial de ordem zero seria simplesmente uma equação algébrica, né? Mas essas equações diferenciais elas vão ter umas entradas, que são essas que a gente viu aí, desses dois tipos. A equação diferencial pode ter várias entradas, pode ter mais de uma entrada, mas vai ter somente uma saída no nosso caso aqui. Ou se você tiver uma planta mais complexa, então você pode ter um sistema de equações diferenciais, tá certo? A gente já viu aí alguns exemplos em que eu tenho duas equações diferenciais. O exemplo da aula passada, a gente estava vendo que a gente tem uma equação diferencial para o primeiro tanque, uma equação diferencial para o segundo tanque. As minhas entradas eram as entradas no primeiro tanque e a saída era a saída do segundo tanque. Então vai ter um sisteminha de equações diferenciais ali. Então, nesse caso, eu posso ter várias saídas, né? No caso ali, digamos que a saída da concentração do primeiro tanque, do exemplo da vez passada, que eu vou usar para encontrar a saída do segundo tanque, eu posso considerar ela também uma saída, então eu teria mais de uma saída. Mas a princípio a gente está trabalhando somente com monovariável com uma saída só. Beleza, essa variável controlada que eu quero, o que eu quero fazer? Eu quero levar essa variável controlada a um valor chamado, né, eu desejo levar essa variável controlada a um valor de set point. Esse aqui é o objetivo do meu controle. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este valor de set point aqui e vai entrar com ele aqui.
Isso aqui é o que eu desejo, também se chama de variável. Às vezes essa variável se chama variável de referência também. Variável de set point, variável de referência, né? O variável desejado, valor desejado, né? O que a gente vai fazer então? Para eu poder levar a variável controlada para esse valor de set point, a primeira coisa que eu preciso fazer é medir. Então a gente vai medir o valor da variável controlada, que é o que eu tenho nesse momento. Isso daqui a gente faz por meio do sistema de medição, que vocês já viram lá na outra disciplina. Eu tenho vários instrumentos, eu tenho placas analógicas digitais que me transformam um valor analógico em um valor digital. Isso aí tem umas equações diferenciais que também governam os sistemas de medição, tá certo? É uma outra equação diferencial, pode ser uma equação algébrica, pode ser que seja uma equação diferencial, só que comparando com a planta, se a planta também é uma equação diferencial e ela é muito lenta, e o sistema de medição é uma equação diferencial que é muito rápida, então eu posso até considerar que a medição é um sistema algébrico. Você vai pegar o que você mediu e vai, então, comparar com o que você deseja. Quando a gente fala de comparação, a gente está falando de subtração, né? Tô tirando um valor do outro. Eu quero 80 e tenho 60, então o que eu vou ter nessa comparação é o que a gente chama de erro. Esse erro, que são esses 20, é o que vai entrar no meu controlador para que, em função do controlador, eu set, né, eu manipule a minha variável de entrada, a minha variável manipulada. Então, esse erro ele vai entrar aqui no que a gente chama de controlador. Que também é uma equação diferencial. Do sistema de medição, como todos eles são equações diferenciais, ou seja, o que entra no sistema de medição em função do que sai. Imaginemos que é um sistema de medição, é um termopar, por exemplo. Eu estou medindo temperatura com um termopar. Então, o que vai entrar? No caso do termopar, eu vou entrar com uma temperatura em graus Celsius, de acordo? Na entrada no sistema de medição. E vai sair uma voltagem, aqui no caso em milivolts, por exemplo, que corresponde à temperatura, né? Isso é o que o instrumento faz, transforma a grandeza física, no caso temperatura, em um sinal elétrico, nesse caso milivolts. Nesse caso ali, se o sistema de medição faz essa transformação de Celsius a milivolts, o que vai acontecer ali dentro é uma equação diferencial, tá? Vou colocar aqui, chutar, tá? Imagina que fosse de primeira ordem, então eu teria um tal pela saída que seria volts, digamos, de volts sobre dt mais a saída em volts igual a uma entrada aqui, sei lá, um K1 pela temperatura em graus Celsius. Tá? Então, nesse caso, nessa equação diferencial que está governando esse sistema de medição, eu entro, a minha entrada seria o valor em graus Celsius, eu vou ter uma sensibilidade estática K1 e vou ter uma constante de tempo. Ou seja, lembra, essa constante de tempo é se na entrada a temperatura está constante e na saída eu tenho uma voltagem constante. E a partir daí a temperatura dá um step, dá um degrau, a saída vai demorar tal unidades de tempo em chegar aos 63,2% do seu valor. É sempre a mesma coisa. Ou poderia ser uma equação de segunda ordem também aqui, né? Se fosse uma equação de segunda ordem, ômega n ao quadrado pela saída. Isso aqui é de medições, tá? Segunda derivada mais 2 vezes xi, que é o coeficiente de amortecimento, ômega n pela primeira derivada da saída, que no caso é voltagem, dt, igual a novamente K1 graus Celsius, tá certo? Então poderia ser uma equação de primeira ou segunda ordem, vai ter um comportamento diferente, né? Vamos colocar aqui ou. E assim acontece com todos os blocos desse diagrama, né? Tanto no sistema de medição, o controlador é a mesma coisa. O que vai acontecer com o controlador? O controlador vai ter uma entrada que vai ser o erro,
e a saída vai ser a variável manipulada, a variável que eu vou levar para a planta, né? Que está faltando fechar o bloco aqui. De acordo? Novamente, esse controlador vai ser uma função, uma equação diferencial. Então, se vocês veem ali, né, quando o meu sistema funciona, quando ele está rodando, o que está acontecendo em cada um desses blocos é uma equação diferencial que tem uma entrada e uma saída. Beleza. Para simplificar o meu esquema, como a gente está usando transformada de Laplace para resolver as equações diferenciais, você pode fazer assim. Imagina aqui no sistema de medição que você está entrando uma variável em temperatura, tá certo? Está entrando uma variável aqui de temperatura e a saída, né, é voltagem, né? Então aqui, ó, entrando temperatura e saindo voltagem. Eu falei para vocês lá antes, no começo, até acho em instrumentação, não sei se a gente viu junto isso aqui, que quando eu tenho um bloco, né, um diagrama de blocos, no diagrama de blocos, o bloco tem uma entrada, por exemplo, A, tem um conteúdo dentro do bloco, por exemplo, B, e tem uma saída, por exemplo, C. E que você encontra, então, a saída é igual ao que entra no bloco vezes o que tem no bloco. Então, você simplesmente multiplica, de acordo? Então, o que acontece? Se eu tenho uma função, uma equação diferencial, se B é uma equação diferencial, eu posso representar essa equação diferencial não no tempo, mas no domínio de Laplace, de acordo? Então, se eu transformo ela ao domínio de Laplace, certo? Eu vou ter lá um B em função de S. Essa equação essa função de Laplace, ela vai ter também uma entrada e uma saída. Vocês lembram lá no caso que a gente viu da concentração, você poderia dizer que a concentração C1 em S é igual, sei lá, vou colocar aqui uma constante aqui, 5 por CI em S sobre 20S mais. Segundinho. Será que caiu? Acho que sim, Fran. Vou mandar lá no WhatsApp.
Olá, olá, voltei, agora sim. Voltei na sala certa. Tinha entrado na aula de terça-feira. Estão me escutando? Sim, sim. Beleza, beleza. Caiu ali, mas vamos continuar então. Deixa eu compartilhar aqui. Não sei se vocês chegaram a ver isso aqui que eu estava falando desse exemplo. Sim, parou bem ali, quando eu Perfeito, estava tá. escrevendo. Ok, então eu estou colocando só um exemplo aqui, digamos, né, para verificar como que a equação diferencial dentro de um bloco, diagrama de blocos, dentro de um bloco, ela pode ser representada por uma função em Laplace. Então, se vocês veem, olha, se eu pego a minha equação diferencial, que de alguma forma tinha uma entrada que era C1 e a saída, desculpa, perdão, a saída C1 e a entrada CI, e eu tenho uma equação diferencial como essa aí, por exemplo, eu posso então dizer que se a minha entrada eu vou chamar de A, então essa seria aqui A, e a minha saída seria B. Opa, B não. A minha saída seria C. De acordo? Saída C, entrada A. Então, se a minha saída é C e a minha entrada é A, quem vai ser o B? Quem vai ser o que está dentro do diagrama de blocos? Então é bem simples, né? O B vai ser aquilo que eu multiplicando por A me dá C. Então o B vai ser isto aqui. Porque o que acontece? Quando eu pegar CI, que é a entrada, quando eu pegar A e multiplicar por B, eu vou obter C. E esta fração que está aqui, de amarelinho, é o que a gente vai chamar de função de transferência. De acordo? Então, nesse caso, se eu tenho a entrada CI, vejam que eu estou sempre em Laplace, tá? CI, entrando num bloco. E nesse bloco tem que sair C1, o que eu vou ter aqui dentro vai ser a fração 5 sobre 20s mais 1. 5 sobre 20s mais 1. E isto aqui, esta fração aqui é o que a gente chama, então, da função de transferência. Beleza. Um outro detalhe. É importante para que a gente possa usar funções de transferência nos diagramas de blocos é que quando eu tiver derivadas na função de transferência e eu passar para Laplace, vocês lembram que tem uma formulinha lá para passar de funções derivadas no tempo para passar para Laplace? Sempre vai aparecer ali uma condição inicial. Então, lembrados? Aparece lá quando você vai para Laplace, aparece alguma coisa em função da condição inicial. Se nessa equação que eu fiz aqui, este exemplo do C1 e do CI, não tem equação, não tem condição inicial nenhuma. Para que eu possa ter essa representação em função de transferência, é necessário que as condições iniciais sejam zero, sempre. Se elas não são, a gente tem que fazer um esquema para que elas sejam. E depois reconsiderar o esquema e voltar para poder considerar que elas não sejam zero. Então, com essa introdução aí, né, a gente vai ver a questão do capítulo 4, que é basicamente isso, como que eu organizo os diagramas de blocos para poder resolver isso aqui com funções de transferência, resolver o meu problema de controle, que é esse problema que eu tenho aqui. De acordo? Essa aí é meio uma introdução do assunto. Beleza, então vamos lá para o tema de fato, que é aqui. Então vamos falar sobre funções de transferência e variáveis de desvio. Essas variáveis de desvio são exatamente essas variáveis que eu vou ter que usar para evitar condições iniciais diferentes de zero, né? Então,
Se o tanque começou em 20, eu tenho que fazer um esquema para que ele comece em 0. E esse esquema é o que eu chamo de variáveis de desvio, de acordo? Então vamos ver aqui. Eu vou testar, eu já testei outra vez, mas eu queria ver se não dá de. Esse aqui é um vídeo que eu vou tocar, eu vou colocar, vou tirar o meu microfone para ver se soa bem e tal, e se não, então vocês me dizem e aí eu faço normalmente, tá? Eu vou tentar colocar o vídeo para rodar. Vocês me dizem se escuta bem o áudio do vídeo. Bom, pessoal, vamos analisar então a questão da função de transferência e das variáveis de desvio, né, que são as variáveis que a gente utiliza para poder usar variáveis transformadas em Laplace quando o sistema... Oi? Se escutou bem? Sim, dá para escutar bem. Dá de escutar? Perfeito. Então eu vou ir tocando o vídeo, qualquer coisa a gente para aí e conversa aqui sobre o assunto. Então vou tocar ele dele. Tem condições iniciais não nulas. Então, vejamos, né? Se inicialmente o regime está no regime permanente, né? Ou seja, estou num estado steady state onde nada varia no tempo. Eu tenho umas condições iniciais, digamos. Eu estou num regime onde nada está variando no tempo, de repente algo vai acontecer e eu quero saber qual é o comportamento da saída por causa dessa entrada nova que apareceu. A princípio, essa entrada nova, ela se estabelece, então a saída também deve, no final das contas, entrar em um novo regime permanente. Então vamos fazer aqui um exemplo onde isso aí seja visto e a gente possa ver a questão das variáveis de desvio. Vamos imaginar, então, um tanque com fluxo entrando a uma temperatura de entrada TI, uma vazão mássica WI, saindo com uma temperatura T e uma vazão mássica W. O tanque tem aqui então um volume V, o líquido uma densidade ρ e uma temperatura T, né, que é a mesma temperatura de saída, né? Estamos considerando que todos os pontos dentro do meu tanque tem uma temperatura que é a mesma temperatura da saída. Nesse caso, então, vamos considerar aqui para as variáveis de temperatura no tempo inicial, no tempo igual a zero, onde o regime é permanente. Vamos chamar isso aí então de T barra. A temperatura I no tempo igual a zero, vamos chamar de T barra, é o valor no regime permanente. E o calor que está entrando, que eu esqueci de escrever aqui, tem um calor entrando. Certo? Ali por meio de um trocador ou por uma resistência elétrica, esse calor que está entrando também no tempo inicial vai ser chamado de Q barra. Se nós aplicamos a isto aqui a conservação da energia, então nós temos que a taxa de variação de energia vai ser dada por, né, já tínhamos concluído essa fórmula aqui, V rho C, aquele calor específico, dt igual, veja que a vazão volumétrica é a mesma, né? A vazão volumétrica WI e W são as mesmas, já que está saindo pelo extravasor. Então eu tenho aqui que o calor por entalpia entrando e o calor por entalpia saindo, como o calor específico e a vazão
mas que são as mesmas, eu posso fatorar. E ainda tenho, então, a taxa de calor entrando. Vou chamar essa aqui a equação 1. Se eu avalio a equação 1 no regime permanente, a equação 1 se reduz ao quê? Lembra, quando no regime permanente, acabamos de dizer que nada varia. Nada varia no regime permanente, então tudo que tenha variação no tempo é cancelado. Então, no caso aqui, esse dt se transforma em zero e temos, então, ômega c ti menos t mais q, e estas variáveis, então, todas elas ganharam aqui, né, uma barra, porque é o que está acontecendo no regime permanente. Isso aí não está variando. Visando, né, o que nós temos? Nós temos um problema aqui, que as condições iniciais que tínhamos falado aqui, essas condições iniciais, todas essas condições iniciais, elas geram para mim um problema de quando eu vou para o espaço de Laplace, porque quando eu derivo variáveis no tempo e levo-las para Laplace, dependendo se essa variável tem uma condição inicial não nula, ela vai aparecer lá em Laplace. O que eu quero é eliminar isso aí para poder trabalhar as minhas funções de transferência como se todas as condições iniciais fossem nulas. Portanto, eu não posso trabalhar com essas variáveis, eu tenho que trabalhar com umas variáveis chamadas variáveis de desvio. Então, visando eliminar essas dependências, né? Vou escrever aqui. Visando eliminar a dependência explícita do modelo a essas condições iniciais, eu não quero depender das condições iniciais, eu quero que as condições iniciais sejam todas nulas. Então, nós vamos subtrair a equação 1 da equação 2. Ou melhor, a 1 menos a 2. Essa equação 2 aqui é a minha equação no regime permanente, ok? Então, subtraindo 1 de 2 que eu tenho, tem essa nova função aqui. Estamos assumindo então ainda que a vazão volumétrica ela é constante, não vai ter variação, a vazão máxima não vai ter variações, somente tem variações nas temperaturas e no calor. Certo? A temperatura de entrada Ti, a temperatura de saída T e o calor Q. Então, o que acontece aqui? Esta variável Ti menos T, eu vou chamar ela agora, daqui para frente, eu vou chamar ela de Ti prima aqui. Não posso, de acordo? Esta T menos T é o T primo e a diferença do calor.
em qualquer instante, né? O calor Q seria o calor em qualquer instante, e o calor Q barra é o calor do regime permanente. TI é a temperatura em qualquer instante de entrada, e aqui TI barra é a temperatura de entrada no regime permanente. Da mesma forma, T é a temperatura de saída e o T barra é a temperatura de saída no regime permanente. Se nós consideramos a derivada no tempo de T menos T barra, o que nós teríamos? Poderíamos dizer que é a derivada de T dt no tempo menos a derivada de T barra no tempo, de acordo? Essa expressão aqui é a própria T', de acordo? Aí o que acontece? Como este T barra aqui é a temperatura de saída no regime permanente, ela é constante, porque ela no regime permanente as variáveis não mudam, então a temperatura T barra no regime permanente é constante e, portanto, a sua variação no tempo é zero. Para que serve isso? Porque agora eu posso dizer que a derivada no tempo do T' é igual a esta expressão que eu tenho aqui. De acordo? Eu posso substituir a derivada da temperatura em qualquer instante do tempo pela derivada da temperatura de desvio, que é esse T' do tempo. Tem o mesmo valor. Então, deste modo, eu posso substituir a minha equação 3, esqueci de numerar aqui, esta é a minha equação 3, esta é a minha equação 4. Eu posso então agora substituindo da equação 4 aqui, essa expressão aqui da equação 4. E isto é igual só reorganizando, né? Passei o WC a dividir em todas as partes. Vou acrescentar aqui, né, que isso foi e reorganizando. Aí o que acontece? Nessa equação, vamos chamar da equação de número 5. Eu posso então estabelecer uma nova equação em função agora das variáveis T'. Como ficaria isso aí em função de T'? Em função das variáveis de desvio. São aquelas variáveis que contêm aquela linha, né? Aquela prima. Nesse caso, a equação de número 6 vai ser T' é a variável, a diferença entre o valor medido naquele instante e o valor do regime permanente. Temperatura medida naquele instante e o valor do regime permanente
aqui está faltando uma expressão, tá? Eu vou acrescentar aqui uma expressão. Essa expressão aqui está muito importante. Essa expressão de número 6 é, então, a minha equação diferencial em função das variáveis de desvio. Qual é a vantagem agora? Que das variáveis dessa expressão 6, todas as variáveis, as condições iniciais são todas zero. De acordo? Por quê? Porque, por exemplo, a temperatura de saída de desvio, o que é? A temperatura naquele instante inicial menos a temperatura de regime permanente, a temperatura barra. A temperatura de regime permanente é a mesma temperatura inicial antes que as coisas mudassem, portanto, naquele instante a temperatura de desvio é zero. Então, pessoal, tá claro esse assunto aí da questão das variáveis de desvio, ou seja, com relação a uma função, a um modelo, né? Eu tinha um modelo ali, onde as condições iniciais eram diferentes de zero, ou seja, havia uma temperatura inicial, havia uma temperatura no regime permanente inicial, eu tinha uma determinada quantidade de calor, sim? Só que se eu fosse com aquela função original para Laplace, cada uma que tivesse derivada ia ter uma parcela dela contendo esse valor da condição inicial, que me atrapalha quando eu vou montar aquele diagrama de blocos que eu falei para vocês no começo, né, que é a questão da função de transferência. Então veja que aqui a gente mudou as variáveis, agora já não estou trabalhando mais com t, eu estou trabalhando com t', né, com t'. Só que agora a telinha, se você quer saber quanto a condição inicial de telinha, ela agora é zero, já não é mais o valor que ela tinha originalmente, porque o telinha ele está incluindo a temperatura em qualquer instante menos a temperatura barra, que era a temperatura na condição inicial. Não sei se está claro isso aí para vocês. Alguma dúvida até aí, até essa equação aí? O que eu fiz foi uma substituição de variáveis. Eu troquei variáveis que tinham condições iniciais não nulas por estas variáveis com linha, né, com essa prima ali, que tem condições iniciais nulas. Então, nesta equação diferencial número 6 aqui, quando eu pegar ela e for para Laplace, eu não vou ter que arrastrar nenhum tipo de condição inicial devido à derivada. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso livro, né? A gente tinha aqui na página, naquela página onde está a tabela de Laplace, deixa eu ver aqui, página 43. Aqui mesmo, né? Estão vendo aí na equação 24 ou a equação 25, quando eu estou passando do tempo para Laplace, sempre tinha aqui uma parcela que era a função da condição inicial. Vocês estão vendo ali o f de zero, tá certo? Esse f de zero é a condição inicial da variável. O que acontece? Se eu uso variáveis de desvio, esse f de zero sempre vai ser zero. De acordo? Essa é a função da variável de desvio. Trabalhar com variáveis que não tenham condições iniciais para que quando eu faça a transformada de Laplace, eu não tenha que arrastar esse valor, não tenha que levar esse valor junto da condição inicial. De acordo? Tá claro até aí? Alguma dúvida? Continuamos? Vamos lá, então.
Então aqui essas variáveis de desvio são definidas simplesmente com a diferença entre o valor em um determinado instante e o valor no regime permanente, que é o que está representado ali pela barra. Então,
Oi. Voltei. Olá, olá. Estou aqui outra vez. Oi, prof. Ok, deixa eu voltar aqui na minha. Eu vou dar um pulo lá naquele vídeo, tá? Umas coisas que eu não precisam aparecer ali e já continuamos. Tá, só voltando, né? A gente teve, não sei aqui onde cortou, mas o que a gente fez no final das contas foi encontrar então uma equação, uma equação diferencial em função das variáveis de desvio, tá certo? São variáveis de desvio. Então vamos ver aqui, organizar aqui a minha função em variáveis de desvio. Vou colocar que isso aqui está multiplicado por 1 só para fazer o ênfase. O que nós podemos identificar aqui, então? Podemos identificar, colocando na forma canônica de sistema de primeira ordem, teríamos VO sobre W pela derivada no tempo da temperatura. De desvio outra vez aqui ficou faltando corrigir aqui menos o T e mais. Ok. Então aqui teríamos mais T' igual ao TI mais. É aquela forma de deixar a equação de primeira ordem com... Então, nós temos aí uma equação de primeira ordem, né? Deixei ela da forma aquela, digamos, canônica, assim, para identificar certas coisas. Então, com relação a essa equação que a gente tem aí, vamos lá. Claudir, conta para mim, quem que é a saída dessa equação? T'. T', muito bem. E quem são as variáveis de entrada? TI', o Q'. Qual? Desculpa outra v'ez. O TI' e o Q'. Beleza. E quem que é a variável manipulada e quem é a perturbação? A variável manipulada é Q'. Estás perguntando ou estás respondendo? Estou respondendo. Na realidade, não sabemos, tá? Na realidade, a gente pode assumir que o exercício tem que ser mais claro no que ele está dizendo, tá? É verdade que T' é a saída, não tem dúvida, e que TI' e que Q' são as entradas. Só que qual delas é perturbação e qual delas é manipulada, não sabemos. Até podem ser as duas manipuladas ou as duas perturbação, enfim. Por enquanto a gente não sabe. Beleza. Tu mesmo, Claudir, tu percebe ali que o que a gente vai fazer aqui para frente é dizer assim, ó, essa função diferencial, essa equação diferencial ali, eu posso utilizar a superposição dos efeitos, tá certo? É uma equação linear, eu posso usar a superposição dos efeitos. O que seria isso aí? Eu posso dizer, olha, a resposta da temperatura de saída, que é a T' ali, ó, a temperatura de desvio, ela depende de duas variáveis de entrada, de T' e de Q'. Mas aí eu posso, em vez de resolver esse problema completo, eu posso dizer que a resposta vai ser a soma das contribuições. Então eu vou imaginar que o calor de desvio, Q' não existe, e vou resolver essa equação. Somente para o T' entrando. E depois eu vou dizer que o T' não existe, que o T' é zero, e vou resolver essa equação somente para o Q', de acordo?
E aí eu vou somar depois as contribuições de cada uma delas, né? A superposição dos efeitos. Então, beleza, essa é a minha equação ali. A saída é a temperatura de desvio e essas duas entradas aí, que a princípio eu não sei o que é cada uma delas. Claudir, se a temperatura, se o calor de desvio é zero, qual que é a constante de tempo dessa função? A constante de tempo é V rho sobre W? Exatamente. O que significa esse V rho sobre W? Digamos que V rho sobre W deu 85. O que significa isso? E é o tempo que o sistema leva para chegar a 63,2% do seu valor. É, mais ou menos. Isso daí, o sistema vai fazer isso aí quando o que acontecer? Quando você tiver uma variação no T', Uma variação como? uma variação no T', no tempo. Sim, mas como que é essa variação do T i linha? A gente não pode esquecer, deixa eu ver aqui a minha canetinha, perdi a minha canetinha. A gente não pode esquecer a realidade, né? Não nos desgrudar aqui da realidade. Lembra, isso daí que você disse é verdade, é o 63,2% do valor, mas isso daí é quando? Se você tem um sistema de primeira ordem, tal, pela saída no tempo, mais a saída igual a K1 pela entrada. Quando a entrada for um step, tá? Um degrau, o tal significa quando a entrada for um step, o tal significa o tempo, a saída QO no tempo, se ela é de primeira ordem, o sistema é de primeira ordem e acontece um step na entrada, a saída vai ter esta cara aqui, ó. Tá certo? E ela vai se estabelecer lá num valor final lá. Nesse caso, tem que lembrar essa questão de que a constante de tempo ela é definida como o tempo, né? Olha, aqui é o tempo tal, em que o sistema chegou a 63,2% do seu valor total, que seria esse valor total aqui. De acordo? Então, porque se a entrada não é um degrau, se a entrada é um seno, se a entrada é uma rampa, então aí não dá de verificar isso aqui, de acordo? Na realidade, quando é uma rampa, dá de verificar. Não sei se vocês fizeram lá em instrumentação, não sei se a gente fez junto a instrumentação, mas se a entrada é uma rampa, tá certo? Então, o meu sistema, ele vai fazer assim. Esta aqui é a entrada QI e esta aqui é a saída QO. E ele vai ter, então, esta distância aqui, ó, vai ser a minha constante de tempo tal. Este atraso aqui, ó, vai ser tal. De acordo? Também o tal vai me indicar que quando a entrada é um degrau, se eu contar 5 taus, 1, 2, 3, 4, 5, quando eu contar 5 taus, eu vou assumir que a minha curva já chegou no valor de regime permanente, tá certo? Então, mais ou menos, a gente considera 5 taus como já chegando no valor de regime permanente. Beleza. Claudir, agora se eu considero somente o calor entrando, né? Imagina que não há temperatura e de linha não existe. Quando eu digo que temperatura e linha não existe, o que eu estou dizendo? Que a temperatura que a temperatura de entrada não variou. Se a temperatura de entrada era inicialmente 20 e ela continuou sendo 20, o que é a temperatura I de desvio? É a temperatura em qualquer instante menos a temperatura de regime permanente. Mas se ela começou em 20
e continua em 20, então a temperatura em qualquer instante menos a temperatura de regime permanente vai ser zero, de acordo? Então, imaginando que a temperatura aí não variou, ela permaneceu no seu valor de regime permanente e somente variou o calor, nesse caso, quem que é a constante de tempo do sistema? A constante de tempo é a mesma? V rho sobre W? Acho que não. Tira dessa equação, tira o TI linha. Você percebe que o W, a vazão volumétrica, né? O W pode passar para o outro lado da equação e cancelar? Ah, verdade. Sim, né? Aham. WC. Não, espera um segundo. Não pode. Não pode. Porque Não pode se por ele. causa do outro telinha, né? Isso, exatamente. Porque aí o coeficiente de T' vai ser diferente de 1. Tá, beleza. Vamos continuar então aqui. A variável a incógnita de forma evidente. E que nós então conhecemos isso aqui, tínhamos falado já antes. Isso aqui é o que a gente chama de constante de tempo. Lembram o significado da constante de tempo no sistema de primeira ordem? Olha como ela depende do volume, da densidade e da vazão mássica. Temos volumétrica, tá? Vazão volumétrica. Que este 1 aqui, que tinha colocado antes, vai ser a sensibilidade estática da temperatura de entrada com relação ao tempo. Temperatura de entrada, no caso, TI. E este aqui vai ser a sensibilidade estática com relação do calor. Certo? É como se eu tivesse, na realidade, um sistema com duas entradas. Você pode olhar o sistema como se esta parte aqui não existisse, certo? Seria um sistema de primeira ordem, com a entrada seria o desvio da temperatura de entrada. Ou você pode analisar o sistema como se esta parte aqui não existisse. Então você tem um sistema de primeira ordem, novamente, onde a entrada é o calor. Você faz uma análise separada, diferenciada para cada um dessas duas opções. Da temperatura T. Se ela varia somente com o TI ou somente com o Q. Se eu faço para resolver esse problema aí, transformando para Laplace, o que nós temos então? Lembre que agora as condições iniciais são nulas, porque as variáveis de desvio são a diferença entre o valor instantâneo da variável e o valor do regime permanente.
a condição inicial, o valor da instantânea da variável é o mesmo valor do regime permanente, portanto, as condições iniciais são nulas. Condições iniciais nulas, quando eu passo para Laplace, as derivadas daquele termo que se acrescenta, ele, que é a condição inicial da variável, ele desaparece. Então, temos só Laplace daquilo ali. Essa aqui é aquela sensibilidade estática. A entrada ao calor. Então agora todas as condições iniciais de todas as variáveis de desvio são zero, né? Elas são exatamente, a gente introduziu variáveis de desvio para evitar o problema das condições iniciais não nulas. O que nós temos então? Já passando para Laplace. Esses T de desvio ali são agora a função de Laplace, né? Vamos até fazer eles um pouquinho, uma diferença ali para diferenciar a temperatura no tempo. Se a temperatura em Laplace. O que eu faço em Laplace? Então eu isolo, deixo em evidência a variável de saída e depois volto para o tempo. A variável de saída aqui no caso é a temperatura T de desvio. Vocês vejam ali então que apareceram essas duas frações ali, G1 e G2, são o que a gente falava lá no começo da função de transferência, né? Você percebe, eu entro,
Imagina que o calor linha é zero, tá? Somente existe a primeira fração. Então, eu estou entrando com TI linha e estou saindo com T linha. Eu entro multiplicando com TI, entro TI linha, multiplica pelo que tem dentro do bloco que seria G1 e vai sair T linha. E a mesma coisa com o calor, né? Aí eu somo, no caso aqui, subtraio as duas contribuições. Esses G1 e G2, então, são o que a gente chama das funções de transferência do sistema, né, do modelo. As funções de transferência, então, duas condições. Função de transferência, eu tenho que estar em Laplace, e função de transferência, eu tenho que ter as condições iniciais nulas. Se preciso, eu vou ter que usar, então, variáveis de desvio para que isso aconteça. Outra coisa, né, que está ali, que é que as funções de transferência também não dependem da entrada, né? Simplesmente o bloco vai ter um valor e a entrada vai vir multiplicando. O que venha de fora independe da função de transferência. Então, nesse caso aqui deste exemplo, que tínhamos duas parcelas contribuindo para o T', né, que é a temperatura de desvio. Então, nós temos ali, ó, a soma de duas parcelas. Tenho duas entradas, que no caso seria o TI linha e o QI e o Q linha. Cada um multiplica pela sua função de transferência, cada um contribui para a temperatura T linha com uma parcela. Eu somo as duas parcelas e tenho então ali o meu diagrama de blocos. Para essas duas, para esse sisteminha ali, onde eu já sei quanto vale G2 e já sei quanto vale G1, que é o que está ali naquelas bolas vermelhas, tá certo? Contribuições. Se vocês veem essas bolas vermelhas ali, você identifica que ele tem diretamente uma solução na tabela de Laplace, né? É uma daquelas equações ali da tabela de Laplace. Ali tinha um negativo, né? O G2 era negativo, carregava um valor negativo. Não sei se tinha que corrigir ali. Naquela questão sobre a superposição dos efeitos, né? Sistema linear. Podemos fazer superposição dos efeitos. Analisar uma entrada de cada vez e depois somar os dois resultados. Isso aí, o que entrava negativo na realidade era o calor, tá? Eu tinha me enganado ali.
Então, se as entradas T e Q' acontecem ao mesmo tempo, você simplesmente soma, né, as parcelas de cada uma. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui é o que tem a ver com o capítulo 4, né? Ainda falta um pedaço, mas que a gente ainda vai falar sobre linearização. Mas até aqui, né, a questão das funções de transferência e das variáveis de desvio é isso aí. De acordo com o capítulo 4. Quando a gente trabalha com variáveis com funções de transferência, a gente pode também simular no Scilab, de acordo? Então, em vez de entrar no Scilab fazendo o que a gente fazia antes, que era aquela caixinha de integral e tinha que fazer um modelo em função da integral e tal, é possível fazer a simulação via função de transferência, tá certo? No Scilab. Eu não vou montar agora aqui, porque tá só faltando 15 minutos do meu sistema aqui, o meu Scilab demora um monte para abrir, tá? Mas vão dando uma olhada de como a gente poderia resolver os problemas que vocês fizeram antes com funções de transferência no Scilab, tá? Em vez de usar aqueles modelos onde tem integrais, vocês podem usar as funções de transferência. Tem um bloco lá que você pode escrever a tua função de transferência em função de Laplace, né? Com S, você coloca ali e vai montando o teu sistema. Muito bem. Vamos aproveitar esses minutinhos ali para ver o exemplo 4.4 do livro. Tudo certo até aí? Dúvidas? Olha só aqui esse gráfico aqui interessante, página 66 do livro. Então, olha aqui o processo, né? Primeiro você identifica o teu sistema e obtém o modelo para regime permanente, de acordo? Então, primeiro você obtém a tua equação diferencial das equações de conservação. Seguinte, você encontra a equação que governa o regime permanente. Como se faz isso? Levando todas as derivadas para zero. Depois, que foi o que a gente falou hoje, né? Depois você a gente não viu ainda a questão de sistemas não lineares, né? Mas imaginemos que a tua equação é linear, né? Se a equação é linear, o que você faz? Você subtrai a equação com a derivada não nula, tá certo? Ou seja, em qualquer instante, menos a equação de regime permanente, que foi aquela equação que você zerou a derivada. Fazendo isso aí, você vai obter o teu sistema em variáveis de desvio. Vão aparecer os prima ali, as linhas nas variáveis. Aí você vai ir para Laplace, vai transformar para Laplace. Lá em Laplace, passo 5, você vai isolar a tua variável de saída, né? Que é a mesma coisa de antes. Isolava a tua variável de saída, você vai colocar as suas entradas em zero, exceto uma, ou seja, você vai trabalhar entrada por entrada, né? Quando você tiver em Laplace, tua variável de saída é isolada, você vai começar a zerar
todas as entradas menos uma e vai encontrar a resposta para essa. Depois você zera todas as outras menos uma, vai variando a entrada, né? Vai deixando uma entrada de cada vez, tá certo? Reorganiza essa função que você tem e volta para o tempo. De acordo? Volta para o tempo e aí você tem a tua solução. Só que você vai ter a tua solução em variáveis de desvio. Lá no final, quando você já tiver no tempo as respostas das suas variáveis de desvio, só é substituir a variável de desvio por variável menos variável em regime permanente e você acaba de resolver o teu exercício, tá certo? Vamos ver mais na frente, caso o teu sistema seja linear, você tem que fazer uma outra conta antes de fazer o Laplace. Eu acho que não vai dar tempo de começar este exemplo aqui. Eu só queria talvez mostrar este gráfico aqui, ó. Estão vendo a figura 4.4? Todo mundo está vendo ela? Sim. Vamos lá, então. Isabela. Isabela tá aí? Ela não tá na aula hoje, por isso. Isabela Joana Agostinho, tá aí? Tô. Então, Joana, você está vendo essa figura 4.4 ali, né? Sim. Assim como tá, né, sem saber qual é o modelo que tal, dá de perceber que tá quem que é a saída desse sistema aí, né? O Q2 linha. Muito bem, Q2 de desvio. E a entrada, O QI linha. QI de Desvio. isso, QI de desvio. Dá de perceber ali que o QI, entre o QI de desvio e o H1 de desvio, tem um bloco ali, né, que é o primeiro bloco. Você consegue ver ali se essa equação diferencial, lembra, os blocos são equações diferenciais, no caso geral, pode ser uma equação diferencial de ordem zero que cairia numa equação algébrica. Você percebe que nesse primeiro bloco ali tem um S, tá vendo ali tá um S? Sim. O que isso daí se corresponde ao que a que tipo de equação diferencial você acha que esse primeiro bloco corresponde? De que ordem seria? Primeira ordem. Primeira ordem, exatamente. Como a gente sabe, porque o S está elevado na 1. Porque quando eu passo do tempo para Laplace, o S vai ser elevado a potência do S é igual que a ordem da equação diferencial. Então, equações diferenciais de primeira ordem vão ter um S elevado na 1. Equações diferenciais de segunda ordem, um S elevado na 2. E o seguinte bloco, Joana, S elevado na Q seria? Na zero. Exatamente, ou seja, que é uma equação? De ordem zero. Isso, mas daí já não é mais uma equação diferencial, é uma equação o quê? Linear? Não. Algébrica. Isso. Algébrica. O que significa esse segundo bloco ali? Que o Q1 linha, ele varia quando varia o H1 linha, não é isso? Só que como que ele varia? Quando o H1 linha varia, o Q1 linha varia imediatamente. É somente multiplicar o H1 linha por 1 sobre K1. Tá certo? Ou seja, vamos lá aqui. No caso de uma equação diferencial, quando a entrada, vamos colocar aqui a entrada em vermelho. A entrada fez um step, a minha saída, numa equação diferencial, tá? Ela vai fazer assim, ela vem aqui e vai fazer este comportamento. No caso de uma equação algébrica, como que vai ser o comportamento de uma equação algébrica? Ela vai vir aqui e vai fazer isto. Claro, nesse caso eu estou assumindo que a saída é igual a 1 vezes a entrada, tá? Mas ela vai seguir exatamente a variação na entrada. Então, se você tem ali que a saída y é igual a k, vamos colocar 3 vezes a entrada, então, quando o y variar, quando o x variar, fizer um degrau, isso aqui é x.
que vai acontecer com o y? Ele vai seguir imediatamente a saída nesse mesmo instante. O y vai virar 3. De acordo? Então, se o x entrou com 1, o y vai sair com 3 imediatamente. Se a equação fosse diferencial e você varia o x, então a variação vai ser com esse comportamento aqui, ele não é imediato, tá certo? Então a equação algébrica é uma variação imediata. Então vejam aqui, o H1, que no caso é um nível, ele depende da vazão de entrada. E esse nível vai influenciar na vazão de saída, que vai influenciar no nível de saída, que vai influenciar na vazão de saída. Então, isso aqui, esse diagrama de blocos aqui, né, ele é uma corrente de processos que estão acontecendo. E cada um, né, lembra, esta saída, H1, é a multiplicação do que entra pelo multiplicado vezes o que eu tenho dentro do diagrama de blocos. E a saída Q1 vai ser o H1 vezes o que eu tenho no diagrama de blocos e assim por diante, né? Então vai virar uma corrente ali de produtos, tá certo? Na próxima aula a gente vê com mais calma este exercício aqui do exemplo 4.3. Eu ainda não passei para vocês, eu ia passar pelo Moodle lá a tarefinha da vez passada, né? Que era o exemplo que a gente tinha visto. Mas vamos deixar por aqui hoje, então, e a gente vê, então, na próxima aula com mais calma esse exemplo 4.3. E eu vou ver, então, a gente também começar a trabalhar no Scilab, como que a gente implementa o programinha no Scilab, lá no Xcos, para resolver equações diferenciais usando já a função de transferência. Beleza? É isso aí. Alguma dúvida, alguma questão? Nada? Então tá certo, pessoal. É isso aí. Qualquer coisa, entre em contato aí. Vamos fazer os exercícios, tá? Para não acumular muito, porque é bastante coisa. Vocês veem, já estamos no capítulo 4, na metade do capítulo 4. Próxima aula, possivelmente, a gente acaba com o capítulo 4, né? Ver a questão da linearização. Bom, a coisa vai andando, né? Vocês têm que ir fazendo o exercício para terem alguma dúvida bem, ou se não, para ir se exercitando. Beleza? Então é isso aí. Eu não sei. Agora não estou lembrado que alguém de vocês me mandou aí uma dúvida e tal. Se quiserem conversar agora, me avisam, ou senão a gente conversa outro dia, ou me mandam um vídeo ali da dúvida que vocês tinham. Como vocês. Oi. Será que a gente pode falar agora rapidinho? É que eu acho que é melhor, se não for atrapalhar o senhor. Não, pode ser agora sim, tranquilo. Só deixa eu fechar a aula aqui. Não sei não, E aí a gente conversa, pode conversar por aqui mesmo. Ou pode ser assim mesmo, não sei. Quem já quiser sair da sala, pode sair, tá? Fique à vontade. Eu só vou parar então aqui a gravação para não ficar. Mas pode falar por aqui mesmo. Quem quiser sair já fique à vontade, tá?